A Secretaria de Vigilância ela trabalha de maneira articulada com outras secretarias, com a SAIS principalmente, e outras secretarias, em várias ações desse campo chamado promoção da saúde. A promoção da saúde ele visa oferecer cada vez mais oportunidades que as pessoas desenvolvam práticas, hábitos saudáveis, de maneira que eles reforcem aquelas condições que contribuem para a saúde e reduzam aquelas condições que ameaçam essa própria saúde. Um exemplo típico desse tipo de intervenção é a atividade física. Nós trabalhamos junto com a SAIS e com outras áreas do Ministério para expandir, estimular que municípios implantem as chamadas academias da saúde. Essas academias são espaços principalmente localizados em áreas pobres das grandes cidades, em municípios pobres, para que as pessoas tenham acesso a locais onde, sob supervisão, eles façam atividade física, que todos nós sabemos que é extremamente importante para a preservação da saúde. Esse espaço é muito importante porque, mesmo que a pessoa saiba que a atividade física é importante, se ela não pode pagar um clube ou uma academia, ou se ela não tem um parque junto da casa dela, ela não tem como realizar essa consciência de que a atividade física faz bem. Então, esse é um tipo de intervenção. Nós estamos apoiando aí cerca de 2.000 academias em diversos municípios do Brasil. Elas têm que estar integradas com a atenção primária de saúde, com a equipe de saúde da família, de maneira que a gente possa ter o melhor impacto sobre elas. Outro exemplo é a nutrição. A nutrição é um fator extremamente importante, seja garantir uma dieta saudável nas escolas, seja garantir que as pessoas passem a substituir, digamos assim, alimentos ultraprocessados, alimentos industrializados, por uma alimentação mais balanceada, que tenha frutas, que tenha legumes, que tenha feijão, que tenha todos os componentes, né, de uma alimentação adequada, seja na área do tabagismo, né, fazendo com que nós tenhamos realmente essa história de sucesso que o Brasil já tem em relação ao tabagismo. Nós temos aí mais de 20 anos já de uma política bem sustentável de redução da prevalência do tabagismo. Ela alcance determinados grupos que hoje são mais, onde a gente tem uma frequência maior de fumantes. Por exemplo, né, os dados nossos dizem que pessoas de menor escolaridade, a prevalência de tabagismo entre eles é quase o dobro da prevalência de pessoas com maior escolaridade. Os adolescentes e jovens, muitos deles experimentam o cigarro e passam alguns anos fumando, causando um dano muito grande, e mesmo quando eles param de fumar depois, algum dano já foi produzido. Então, jovens, pessoas de menor instrução, pessoas mais pobres, por exemplo, são hoje um alvo, né, devem ser um alvo importante de campanhas, de ações e atividades em relação ao tabagismo. Então, nesse campo da promoção da saúde, nós trabalhamos de maneira muito articulada com outras secretarias do próprio Ministério e estimulando estados e municípios para que eles desenvolvam ações dentro desse campo aí da promoção da saúde. Vigilância em saúde é talvez a ação de saúde pública mais antiga, né? Ela remonta aí ao século XV, né? Quando se estabelece a primeira notificação de doenças obrigatórias no Porto de Veneza. A vigilância ela poderia ser sintetizada como um processo de monitoramento contínuo e sistemático de problemas importantes de saúde pública, ou seja, de coisas que precisam ser acompanhadas, de maneira que a gente possa agir, né, no sentido de prevenir, de controlar, de conter, de eliminar, dependendo da estratégia que é adotada. A vigilância, hoje em dia, ela se expandiu, né, e ela cobre tanto a vigilância das doenças transmissíveis, ou seja, desde a vigilância, o monitoramento contínuo e sistemático de casos de dengue, né, de casos de sarampo, né, que continuam a ocorrer sarampo em pessoas que viajam para fora do Brasil, apesar de a gente não ter sarampo mais no Brasil, tem sempre brasileiros ou estrangeiros que podem trazer o sarampo de uma viagem ao exterior. Há casos de tuberculose, ou seja, todas as doenças transmissíveis nós precisamos ter informação para saber como anda a tendência, está crescendo, está diminuindo, que grupos são mais vulneráveis, que grupos têm um comportamento distinto, e com base nessas informações adotar medidas de prevenção e controle. Mas isso hoje também incorpora ações de vigilância sobre fatores de risco de doenças não transmissíveis, ou seja, nós precisamos saber se o tabagismo está diminuindo ou se está crescendo, em que grupo populacional está crescendo ou diminuindo,
de maneira a adotar ações, inclui também ações de alguns riscos ambientais que podem dar impacto à saúde, por exemplo, a poluição atmosférica, a qualidade da água de consumo humano, a questão dos acidentes e violências também. Hoje em dia nós utilizamos esse instrumento da vigilância em saúde, ou seja, nós temos um processo contínuo de monitoramento dos acidentes e das violências no Brasil, para apoiar a tomada de decisão e a implantação de políticas para esses grupos, né, de problemas de saúde, e também no tema da saúde do trabalhador, onde nós acompanhamos e monitoramos o que acontece com os acidentes graves, onde eles são mais frequentes, também com o objetivo de dar esse tipo de base para a tomada de decisão, a implantação de políticas e de ações específicas. A vigilância em saúde, portanto, é algo muito pragmático, né? Ela se destina a colher informações de maneira continuada, não é uma pesquisa, não é algo que a gente precisa conhecer com muito detalhe uma vez só na vida, é algo que a gente precisa ter um monitoramento continuado, e de maneira que a gente possa ter ações e essas ações serem baseadas efetivamente nas informações. Isso serve tanto para ações de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, como serve para os grupos, né, que são mais vulneráveis à tuberculose hoje em dia, como serve para os grupos onde a malária pode ser um problema, a dengue e assim por diante, bem como a atividade física, tabagismo, ou seja, esse instrumental e essa técnica de uso em saúde pública, ela hoje é aplicada para todos os problemas que são relevantes em nosso país. Essas ações da vigilância, elas têm um sentido muito pragmático. Na vigilância a gente não conhece só por conhecer, para publicar um artigo científico. Aqui a gente conhece para agir. Então, por exemplo, no caso da tuberculose, saber que atualmente determinados grupos são mais suscetíveis à tuberculose, como prisioneiros, como população de rua, indígenas, nos leva a adotar determinadas estratégias para reduzir a velocidade de transmissão nesses grupos. Nós estamos, por exemplo, fazendo um esforço muito grande de integração entre as ações de prevenção da AIDS e da tuberculose, porque os dados da gente demonstram que a infecção mais comum associada ao HIV é a tuberculose, e por outro lado, muita gente que tem tuberculose tem também o HIV e não conhece isso rapidamente. Então, uma estratégia que está sendo utilizada é fazer com que a oferta do teste do HIV para quem é diagnosticado com tuberculose e vice-versa cresça para a gente chegar a mais de 90% já no próximo ano. Para aumentar a detecção precoce do HIV, por exemplo, que é outra ação fundamental, a pessoa que começa a se tratar com antirretroviral em 6 meses, ela praticamente zera a carga viral dela, ou seja, ela perde a capacidade de transmitir. Quanto mais cedo a pessoa sabe que é portador do HIV, portanto, é bom para ele, para aquela pessoa, porque melhora a sua qualidade de vida, mas é bom também porque nós estamos diminuindo possibilidades de transmissão dentro da comunidade. Então, várias estratégias como essa, elas só são possíveis quando a gente tem informação de qualidade, uma informação que permite a gente escolher, dentre as várias ações possíveis, quais são aquelas que são efetivamente capazes de produzir o objetivo desejado. Isso a gente utiliza tanto para fazer frente a, vamos dizer assim, emergências de saúde pública, epidemias, surtos, mas também no monitoramento, no acompanhamento e nas ações dos programas de prevenção e controle de doenças. No Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, hoje nós temos 3 prioridades, que são prioridades transversais e que a gente pode aplicar a várias situações diferentes. A primeira é sempre preparar melhor o sistema para responder a emergências de saúde pública. Epidemias, surtos, elas causam inquietação na população, elas causam apreensão, elas podem criar um clima de crise sanitária se as autoridades de saúde não conseguem explicar o que está acontecendo, avaliar exatamente qual é o risco que as pessoas têm, eles, seus familiares, sua comunidade, e como se prevenir. Por isso, está preparado tanto para o que é previsível, como uma epidemia de dengue, por exemplo, ou um surto de malária na região amazônica,
como também está preparado para o inusitado, um novo vírus, como esse novo coronavírus que surgiu há pouco no Oriente Médio, ou uma nova pandemia de influenza, é fundamental. Para isso a gente tem apoiado muito estados e municípios para que todos tenham capacidade rápida de detecção e de resposta para essas situações de emergência em saúde pública. Uma segunda área fundamental de estratégia para o Sistema Nacional de Vigilância e Saúde é a integração com os serviços de saúde. Nós não fazemos vigilância, prevenção e controle de doenças fora das unidades de saúde, das equipes da saúde da família e dos hospitais. Então essa integração, que começa a ocorrer com mais força de 2 anos para cá, ela precisa ser acelerada, porque é o médico de saúde da família que pode identificar rapidamente um caso suspeito de tuberculose, um caso suspeito de hanseníase, diagnosticar, buscar os contatos daquele caso que vão continuar a transmitir a doença se não forem identificados e tratados, que pode oferecer para jovens de vida sexual ativa se testarem para o HIV, se eles de alguma maneira têm certeza sobre a sua condição e assim por diante. Então a integração com serviços de saúde é fundamental, tanto nessas áreas de doenças transmissíveis, como na própria área de doenças não transmissíveis. Se nós olharmos nós temos que buscar ações para evitar que as pessoas adoeçam, mas alguns vão adoecer, de doença cardiovascular, vai ter uma hipertensão, vai ter uma diabetes. Detectar precocemente, nesses casos, é fundamental. Se as mulheres têm acesso ao exame preventivo do câncer de colo de útero ou do câncer de mama, nós vamos conseguir reduzir muito a mortalidade por esses cânceres. Então, essa integração com os serviços de saúde é fundamental em qualquer área da vigilância. E uma terceira é nós estarmos continuamente aperfeiçoando o desempenho dos nossos programas de prevenção e controle de doenças, tanto dos objetos mais tradicionais como dos novos objetos. Na época em que essas doenças tinham uma prevalência muito grande, as ações poderiam ser mais ou menos efetivas, que dariam algum resultado. Com o avanço que a gente teve nas últimas décadas, praticamente todas as doenças transmissíveis têm sua prevalência e incidência reduzida ao longo desse tempo. Cada vez mais nós precisamos de melhores dados, melhor informação e uma melhor avaliação de que políticas e estratégias implementar. Nós precisamos fazer uma incorporação tecnológica mais rápida, de novas ferramentas de prevenção, de novas ferramentas de controle, e para isso é muito importante, dentro de um sistema descentralizado, que estados e municípios também tenham essa capacidade. O Ministério da Saúde tem um papel normativo, coordenador, nós fazemos os guias técnicos, os manuais, o como fazer, mas efetivamente quem executa a ação é o município, principalmente. Por isso é fundamental que nós tenhamos uma grande capacidade, não só aqui, mas que também os estados e os municípios brasileiros tenham, nas suas secretarias estaduais e municipais de saúde, essas áreas de vigilância fortalecidas e integradas com as áreas que cuidam da atenção à saúde.